Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso que tenta descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo e tenho a companhia, como de costume, do Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Diogo. Olá, o Rui também e olá a todos. Um grande abraço. E também do Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Diogo, cumprimentos ao Tomás e a toda a gente que nos ouve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos lá então falar sobre a jornada deste fim de semana da Primeira Liga, onde Sporting e Benfica ganharam e o Braga venceu o Porto, animando ainda mais a luta pelo terceiro lugar do campeonato. Em Rio Maior, e frente a um Casa Pia que não perdia na sua casa emprestada desde agosto, ou seja, há 10 jornadas, o Sporting repetiu o resultado da semana anterior. Ganhou por 3-1 com um bis de Victor Gyökeres, mas não se livrou de um tremelique já visto esta época. Até fazer o terceiro golo já a meio da segunda parte, a equipa teve dificuldades em controlar a bola e o ritmo de jogo. Tomás, mais uma vez, e apesar de ter massacrado o Casa Pia, sobretudo na primeira parte com ataques rápidos, o que explica esta ainda falta de mão do Sporting em gerir os ritmos de uma partida? Acabou por ser um jogo muito mais parecido com o jogo do Estoril do que se poderia imaginar à partida. O Casa Pia entrou a pressionar bastante alto e a condicionar as saídas do Sporting, depois expondo-se a situações difíceis na zona recuada, mas de facto com aquele golo madrugador, ou relativamente madrugador, o que ainda não está num bom momento de forma, mas tira um grande cruzamento para o Gonçalo Inácio, que está na linha de Coates, é um central cada vez mais frutífero neste tipo de lances de bola parada. Já tem 20 golos pelo Sporting. É um registro bastante significativo. E esse golo acabou por proporcionar um jogo mais aberto na perspectiva da equipa de Rui Borges, com o Casa Pia a tentar assumir mais iniciativa e o Sporting também a convidar a equipa de João Pereira a assumir esse registro. E depois, tendo o Gyökeres a 100% ou perto disso, acaba por ter uma arma automática de criação de oportunidades, ainda mais tendo pela frente jogadores como o Goulart ou o José Fonte, que têm muitas dificuldades, obviamente, para defender duelos, para encarar um adversário como o Gyökeres em campo aberto, com muito espaço para defender, e acabou por ser um terreno relativamente fácil para o Sporting criar oportunidades. Depois, como se percebe, há um recurso estratégico e intencional, porque, e convém lembrar, houve uma altura em que o Rui Borges queria contrariar a ideia de que o Sporting de facto baixava intencionalmente para aproveitar espaços. Não é bem assim, e neste momento, tendo o Gyökeres neste momento de forma, acaba por ganhar conforto defensivo, embora ainda com algumas limitações no momento da organização e na proteção do espaço central, mas ao mesmo tempo, juntando mais as linhas, depois tem campo para Gyökeres fazer a diferença e foi isso que aconteceu. Na verdade, a primeira parte foi de bastante segurança do Sporting, não permitiu grandes oportunidades, porque o Casa Pia também não é uma equipa que tenha muito conforto a pensar o jogo, a elaborar as jogadas desde trás. Acabou por ficar com espaços reduzidos no centro-direita, onde Livolém e Larrazabal, que são dois jogadores de ataque ao espaço, não tiveram um grande entendimento, até ao momento final da primeira parte. Mas este golo, por mais que queiramos inventar outra coisa, é 100% de responsabilidade de Ricardo Jogaio. Tinha a posição mais do que ganha, só que depois, como se viu no início da segunda parte, não tem mínimas noções de como atacar o cruzamento. O corpo está virado para a própria baliza e quando assim é, a probabilidade de fazer um autogolo é muito alta e foi isso que aconteceu. Se virmos o lance desde o início, há para aí 1 metro de vantagem do Ricardo Jogaio em relação ao Miguel Sousa, que foi utilizado... Foi utilizado naquele híbrido entre médio ofensivo pela esquerda, que tentava também baixar por vezes para ser um elemento de ligação por dentro. Há lá Nuno Moreira, embora não tenha tanto à vontade naqueles espaços como tinha o Nuno Moreira, que já agora até está a brilhar no Vasco da Gama. Filipe Coutinho, sim. Exatamente. Mas esse momento de esgaio acabou por intranquilizar o Sporting no início da segunda parte. O Casa Pia esteve por cima, também com a bola parada, a trazer mais dificuldades para o Sporting, com outra jogada de envolvimento sobre o lado direito, com o Livolém e o Larrazabal, que podia ter dado outro tipo de perigo para a baliza do Sporting. E depois, eu registro 2 ideias do Rui Borges, que são não só reveladoras deste jogo em concreto, mas também reveladoras do futuro do Sporting nesta temporada. Primeiro ponto, o efeito das substituições. O Sporting agora já tem um banco capaz de mudar o rumo dos jogos e de alterar a tal tendência perigosa de recuo e de superioridade do adversário, que vai ganhando confiança com o passar dos minutos e sente que pode marcar golos ao Sporting, e isso aconteceu mais uma vez.
aqui com o Morita, particularmente Morita, e também o próprio Jenny Katamo, o Sporting ganhou outra agressividade, outra capacidade de controlar e ter bola a meio campo com a entrada do japonês. E na semana passada tinha aqui dito que um meio campo com Henrique Arraiol e De Bast não tinha grande viabilidade. O mesmo raciocínio aplica-se a uma dupla De Bast e Ullmann. São dois jogadores de construção que não têm capacidade de transportar, não têm capacidade de jogar mais perto do ataque, por isso acaba por deixar o Sporting algo vazio em termos de complementaridade na zona central. Daí o impacto de Morita, que foi instantâneo e vai ser muito importante aqui para a frente. Depois, o Rui Borges na conferência de imprensa diz algo como: não estamos muito a pensar no crescimento ofensivo desta equipa, mas sobretudo no lado competitivo. E a mensagem é clara: É sempre a mesma. rendimento de curto prazo, vencer os jogos, ser bicampeão. Não há aqui construção de equipa para o futuro, não é essa a prioridade neste momento, tanto que voltou aos três centrais, o território mais confortável para esta equipa do Sporting, e joga para potenciar acima de tudo Gyökeres. Neste momento é a grande arma do Sporting para atacar o bicampeonato, e a verdade é que está a fazer a diferença novamente. Rui, e ao contrário do que se via nos tempos de Ruben Amorim, outro traço desta vigência de Rui Borges no Sporting, e sobretudo desde que retornou aos três centrais, é que usa como alas dois laterais a sério. Ou seja, ao contrário do que Ruben Amorim fazia, ele praticamente nunca coloca um extremo a fazer de ala. Não, e isso torna também a capacidade do Sporting para criar perigo com bola, nomeadamente em ataque posicional, muito mais baixa. Ou seja, uma coisa é ter Katama ou quem anda a partir do corredor direito, ou até ter Fresneda. Mas, sobretudo, à esquerda ainda notas mais a diferença, porque o Maxi Araújo estava disponível para jogar e quem jogou foi o Mateus Reis. E isso também faz com que, para além do Sporting passar a ter mais dificuldades em ataque posicional, também sinta mais dificuldades, sobretudo, a transpor se quiseres, da transição ofensiva a metamorfosear em contra-ataque, vive claramente dependente do Gyökeres e coloca muito poucos jogadores a chegar ao último terço, e esse aspecto parece-me determinante. Para além disso, isso também ajuda, e tal como o Tomás dizia, e muito bem, a que o Sporting em vários momentos não seja só do ponto de vista estratégico que recua, como aconteceu principalmente na segunda parte, no início da segunda parte, a equipa fica muito recuada também pelo próprio posicionamento dos laterais. Mas isso até torna o golo do Gaio ainda mais, o autogolo do Gaio ainda mais caricato, porque tal como o Tomás disse, e muito bem, é a postura corporal, é a questão dos apoios, é difícil entender que um jogador como o Gaio, já nesta fase da sua carreira, e em que tem momentos em que a jogar como central pela direita, tal como aconteceu com o Estoril, raramente errou, mas aqui, na primeira vez que o Casa Pia consegue explorar e entrar pelo corredor direito, tem um comportamento completamente absurdo E para acima de um tudo não é jogador de altíssima sustentável competição. durante uma série de jogos. É um jogador que pode Não, não fazer é. uma determinada exibição competente, mas pode ser também prejudicial para a própria equipa, como aconteceu neste Como jogo. aconteceu. Aliás, Isso surpreendeu mesmo. bastante que o Rui Borges só tire o Gaio lá para o minuto 87, muito perto Certo, do e final. colocando Felicíssimo e dando a hipótese do Dibas jogar como central pela direita, veremos até se não será por aí que passará o futuro, que já prevendo o regresso do Yulman e o do Morita Provavelmente. como titulares. Agora, o momento-chave do jogo, ou se quisermos, a linha-chave do jogo, foi completamente descrita e muito bem pelo Tomás. Tal como tinha sucedido diante do Estoril, o Sporting desbloqueia o nulo através de um lance de bola parada, o cruzamento do Kenda é absolutamente excepcional, o cabeceamento do Gonçalo Inácio também, no meio do Zé Fonte e do Chamba, que não conseguiram parar. Depois é a tal questão, o Sporting força o baixar de linhas e muito bem do ponto de vista defensivo, permitiu muito pouco em ataque posicional à equipa do Casa Pia e encontrou o espaço para o Gyökeres explorar, e mais uma vez percebeu-se claramente que o Gyökeres, quer frente a José Fonte, quer frente a João Goulart, iria superar facilmente, se quisermos, em termos de duelos 1 contra 1, até porque ele está mais forte nesse ponto de vista, e cá está, consegue conciliar a capacidade de movimentação da esquerda para dentro e depois disparar, ainda que o Patrick Sequeira, que até fez um bom jogo, com exceção desse lance, também tenha tido culpas. E a verdade é que o Sporting podia adormecer o jogo com bola, não consegue, mas estava com o jogo controlado do ponto de vista defensivo. O Casa Pia não conseguia criar perigo e acaba por sofrer o 2-1 na única vez na primeira parte em que consegue ligar o corredor direito com o Livola e o Larrazabal a criarem a tal oportunidade que
seria facilmente anulável se o Esgaio tivesse outro tipo de comportamento a nível corporal e, se quiseres, na colocação dos apoios, ainda que o nosso Bruno Vieira Amaral lhe faça confusão que utilizemos a palavra apoios. Na segunda parte, a verdade é que a equipa do Casa Pia tomou conta do jogo, continuou a demonstrar os problemas em ataque posicional, porque não é uma equipa particularmente forte neste momento e ainda fica mais complicado que seja sem o Nuno Moreira, independentemente do Miguel Sousa fazer aquele papel híbrido entre... O Rio Ave fazia muito isso o ano passado, que era ter um ala, um avançado interior, se quisermos, que no fundo é um terceiro médio. Mas a verdade é que as duas ocasiões que o Casa Pia cria são sempre na sequência de livros laterais, curiosamente, marcados pelo Leonardo Lelo, que é a finalização do Zé Fonte dentro da área. O Rui Silva esteve muito bem, e depois uma segunda bola do Rafael Brito, que permite a defesa do Rui Silva. Depois, a partir daí, eu creio que o Tomás disse, e muito bem, há um momento-chave para Rui Borges, com o Sporting claramente encolhido, com a tal questão dos laterais que não beneficia a equipa nessas circunstâncias, é que foi um Sporting claramente constrangido, ou seja, não foi um Sporting que do ponto de vista estratégico recuou, não, o Sporting estava claramente constrangido e sem capacidade de saída, e as duas substituições acabam por mudar claramente o jogo, porque o Morita deu capacidade de saída à equipa do Sporting, tornou o jogo mais ligado, e o Kenda estava esgotado e o Katam trouxe uma nova vivacidade à equipa. O Sporting faz o 3-1, numa grande penalidade, do meu ponto de vista, mais uma entrada displicente do Tchamba num duelo Foi uma com partida o bastante Trincão. infeliz dos centrais e até do guarda-redes do Casa Pia em comparação com outros momentos. Mas também num jogo em que estiveram muito mais expostos do que noutras partidas. Eu acho que é de saudar a tentativa de dar à equipa um comportamento diferente e mais ambicioso, mas não será com este tipo de centrais que o Casa Pia vai poder jogar a todo o campo, porque depois Sim, a defender tão pode longe da pagar baliza. muitas vezes a fatura. E acho que o Ruben Kluivert, nesse aspecto, se a equipa quer jogar mais avançada, terá que jogar como central pelo meio, porque é o jogador que melhor se que melhor desempenha essa função com campo aberto nas costas. Em bloco baixo, o Fonte está relativamente confortável, mas o Tchamba, do meu ponto de vista, comete muitos erros individuais, tal como o que sucedeu ao longo do jogo. No entanto, acaba por ser o Fonte e o Tchamba que negam que o Sporting chega ao 4-1, mais uma jogada em que o Katam lança o Gyökeres naquele espaço entre a esquerda e o centro, e o Gyökeres tem uma finalização tremenda depois de superar o Sequeira, e o José Fonte e o Tchamba acabam por impedir que o Sporting chegue ao 4-1 e podia ter chegado. Percebo que o discurso quer do Rui Borges, ainda que tente escapar a esta questão destes inícios de segunda parte, por exemplo, como no jogo de ontem, em que o Sporting é encostado por parte do adversário e não consegue encontrar a capacidade de saída para lançar Gyökeres principalmente, mas também percebo a frustração do João Pereira, do treinador de Casa Pia, que queria um desempenho melhor da equipa, queria um resultado melhor, mas a verdade é que também temos que olhar para este Casa Pia como uma equipa que é coletivamente forte graças ao trabalho que o treinador está a desenvolver. Quando se perde um jogador nuclear na zona central do terreno, como o Merino Mukembe, como se O próprio perde um Segovia. jogador... Perde o Segovia, e como perde depois finalmente o Nuno Moreira, que era o principal desequilibrador da equipa, é muito difícil pedir mais ao treinador do Casa Pia do que aquilo que oferece, ainda que concordo inteiramente com o Tomás e reforço essa ideia. Se é para jogar com a defesa mais subida, o Ruben Kluivert, independentemente de algum risco que ele assuma a nível do passe, nomeadamente do passe interior, eu creio que é o jogador mais capaz de preencher espaços nas costas e de controlar a profundidade, independentemente de me parecer que esta equipa do Casa Pia está mais confortável quando a equipa está mais baixa e, sobretudo, quando não é obrigada, face ao novo perfil de médios que possui, a jogar em ataque posicional. Mas não foi apenas em jeito de reação, porque o Casa Pia tem uma entrada muito agressiva no jogo e Sem depois, claro, dúvida, é com verdade. a desvantagem no marcador, acaba por se instalar no meio campo Verdade. contrário, com o outro lado da moeda, que já abordámos, as dificuldades dos centrais perante Gyökeres. Sim. Isso mesmo. Aliás, a mudança de chip no jogo, ou seja, tal como dizias e muito bem, o Casa Pia, os 7, 8 primeiros minutos entra muito forte no jogo. A mudança de chip no jogo é claramente a primeira arrancada do Gyökeres pelo corredor esquerdo, Sobre deixa José o Fonte. adversário para trás e depois oferece o golo ao Kenda, e aí acabou por ser entre o Tchamba e o Sequeira a acabarem por decidir o lance e impedirem que o Sporting tivesse logo aberto o marcador, mas a verdade é que 3 minutos depois já estava em vantagem. E novamente referir,
bola parada lateral a ser absolutamente crucial para o Sporting, tal como tinha acontecido diante do Estoril, desbloquear o nulo. Seguimos para Braga, onde Martin Anselmi foi colocando avançados em campo e abdicou dos 3 centrais na segunda parte, mas o Porto perdeu por 1-0, culpa de um golo de Ricardo Horta, marcado de livre direto. Houve uma semana limpa de treinos, já sem jogos europeus, mas não se viu evolução aparente nas dinâmicas de jogo dos Dragões. Rui, houve períodos em que o Porto nem um passo conseguia meter no último terço do seu ataque, e isto numa partida em que não pôde contar com Fábio Vieira. Eu sei que já vos perguntei isto a semana passada, mas do que podemos ver nesta partida, que razões ajudam a explicar esta pobreza coletiva do Porto? Diogo, do meu ponto de vista, não sei se o Tomás vai concordar comigo, mas a verdade é que foi um Futebol Clube do Porto francamente medíocre, aquele que se apresentou em Braga. Ou seja, nos primeiros 20 minutos é completamente engolido pelo Sporting de Braga. O Sporting de Braga conseguiu criar situações de superioridade nos vários corredores, e isso é um aspecto que foi uma lacuna muito grande do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, o Ricardo Horta surgia muito facilmente nas costas do Alan Varela e do André Franco, e não percebia a titularidade do André Franco, sou sincero. Também não percebi a questão de ter jogadores no plantel que podiam fazer melhor a função, se quiseres, de avançado interior, e ser lá colocado o João Mário, abrindo a lateral direita para o Martim Fernandes, e claro, a insistência do Gonçalo Borges neste tipo de jogo. Agora, aquilo que me pareceu é que o Sporting de Braga foi nos primeiros 20 minutos muito melhor que a equipa do Futebol Clube do Porto, colocou-se em vantagem, não permitiu praticamente nada ao adversário, e a partir dos 20 minutos o jogo mudou um bocado de figura. A equipa do Sporting de Braga em vantagem soube geri-la, e soube geri-la de forma até, em alguns momentos, bastante sagaz. Noutros, senti que o Sporting de Braga podia ser mais corajoso e ter procurado 2-0, também os erros de passe e aquilo que tu dizias, muitas vezes o Porto não conseguia ligar 2 passos consecutivos. É verdade que o Futebol Clube do Porto chega às zonas de finalização na primeira parte, mas de forma muito fortuita, sem grande qualidade, com muitas dificuldades em ligar depois a criação com finalização, porque a construção era francamente deficiente. Na segunda parte, voltou a insistir o Futebol Clube do Porto. Não creio que tenha ganho absolutamente nada com as mudanças estruturais. Aos 57 passa a jogar em 4-3-3. Não creio que a equipa tenha passado a Inclusive é com o defender João melhor, Mário numa espécie de papel de interior direito. que não se percebe, Jogar sinceramente, para dentro, sim. não consigo perceber. E depois também não consigo perceber a passagem aos 77 minutos para aquele 4-2-4, com o Dani Namazo a jogar a partir do corredor direito, quando vimos que nos últimos jogos o Dani Namazo, que curiosamente não foi titular e devia ter sido como avançado interior, pouquíssimo tempo teve para Parece que jogar Anselmi como quer sempre avançado muitas interior. coisas ao mesmo tempo, ao nível das trocas desde o banco. Verdade. Não dá grande Depois, tempo à equipa para apreender as alterações e passa logo para outro plano. completamente. E repara numa coisa, se o João Moutinho foi muito bem elogiado como o melhor jogador em campo, e acredito que tenha sido, ainda que não me pareça que justifique que muitos adeptos do Futebol Clube do Porto no final do jogo quisessem o Moutinho na próxima temporada como jogador do Futebol Clube do Porto, acho que o tempo já passou, independentemente, e volto a dizer, muito possivelmente João Moutinho no jogo de Braga se teria sido titular indiscutível na equipa do Futebol Clube do Porto, Ele faz mas 39 não anos é. em setembro e fez os 90 minutos deste Exatamente, jogo. não faz sentido. O Futebol Clube do Porto tem é que apostar noutro perfil de jogadores, que não é, infelizmente, e apesar de ser um jogador que para um nível médio alto do futebol português até pode encaixar, mas no nível do Futebol Clube do Porto não consegue ser diferenciador no papel de 8, que é o André Franco, e não percebi sinceramente a sua titularidade. Mas sobretudo dizer isto, é que o Futebol Clube do Porto, desde o minuto 57, 58, em que tem uma oportunidade pelo André Franco, que define muito mal dentro da área, o Futebol Clube do Porto teve 32 minutos sem conseguir criar uma oportunidade. Há um remate do Samu completamente desenquadrado, também de um ângulo muito difícil, com muito pouca capacidade para criar moça a Ornicek, que foi por volta dos 68, mas a verdadeira última oportunidade do Futebol Clube do Porto aconteceu aos 58 minutos. E a verdade é que se o Sporting de Braga fosse mais arrojado, como mostrou nos minutos finais, podia ter estado muito mais perto de fazer o 2-0, e a verdade é que a grande oportunidade, do meu ponto de vista,
para acontecer um segundo golo, acabou por pertencer ao Sporting de Braga. Primeiro houve uma ameaça do Ricardo Horta, mas sobretudo aos 87 minutos, quando o Gabriel Martínez ganha o espaço entre a direita e o centro da defesa do Futebol Clube do Porto, e depois proporciona ao Diogo Costa, que do meu ponto de vista esteve muito mal no lance do golo, mas não é o único culpado no lance do golo do Sporting de Braga, faz uma defesa superlativa àquele que será o seu verdadeiro nível, embora me pareça, e já frisei isto aqui e volto a dizer, o Diogo Costa não se está a exibir ao nível de temporadas anteriores, até porque, volto a frisar, aquilo que eu sinto muitas vezes desta equipa do Futebol Clube do Porto, e sobretudo no jogo diante do Braga, é que o jogador que melhor constrói, e se quiseres até que melhor cria, não havendo Fábio Vieira, não havendo Rodrigo Mora, até acaba por ser o Diogo Costa a partir do seu meio campo defensivo, com os passos longos que faz. Isto demonstra muita incapacidade por parte da equipa do Futebol Clube do Porto a ligar os diferentes setores sem necessitar do guarda-redes para o fazer. Em relação a este jogo, acho que há um raciocínio que tem de ser assumido logo à partida. É que o trio de ataque do Porto foi composto pelo Gonçalo Borges, que não era primeira, nem segunda, nem terceira opção em anos anteriores. É um remendo e um jogador que não terá seguramente longa vida no Futebol Clube do Porto. O João Mário, que não jogava a extremo há anos. Desde a formação, Atenção, porque se calhar. é óbvio que havia outras escolhas. Aliás, para mim é incompreensível que o Namazo não seja titular nesta partida em concreto, porque o Porto, jogando com Gonçalo Borges, João Mário e Samu na frente, não vai pausar nenhuma jogada. Vai correr em todas, vai precipitar todas as decisões na frente e vai depender muito de um jogo que não existiu, porque com o Braga a sair em vantagem, baixou linhas e o Porto tinha corredores na frente, para nada, porque o espaço não existia, e de facto essas decisões de Anselmi, talvez na Liga Mexicana pudessem ter outro tipo de efeito, em Portugal não vão ter garantidamente. Depois, passando este tema à frente das lacunas individuais, que já são por demais evidentes, acho que se é para preparar algo de futuro, Anselmi tem de ser muito mais radical nas escolhas, e ser mais radical é, por exemplo, lançar o William Gomes, que já deixou detalhes muito promissores e que continua de fora desta equipa, e de facto tentar aproveitar para criar alguma complementaridade de perfis, como tentou noutros jogos, tendo por exemplo um Rodrigo Mora e um PP, ou um Rodrigo Mora e um Gonçalo Borges. Neste jogo não foi por aí, e por isso acaba por ser um Porto completamente inofensivo. Os melhores passos até saíram de André Franco ali no final da primeira parte, e isto não é um grande elogio ao André Franco, mas mais para descrever a incapacidade do Porto no meio campo contrário a nível de criação. A equipa depende muito das variações do Neuen Pérez, principalmente para o Francisco Moura, sendo que o Gonçalo Borges com isso também joga mais por dentro, e aí é um jogador que não tem qualquer tipo de capacidade de jogar e de se associar, por isso leva invariavelmente a perdas de bola. Mas até isso já se torna muito previsível, não é? Esses lançamentos do Neuen Pérez. Bastante. É um jogo muito padronizado, e a rigidez que Anselmi gostaria que fosse flexibilidade, não é assim. É de facto o Porto com uma estrutura muito rígida, com movimentos muito previsíveis para os adversários, e já agora, este é um tema absolutamente claro. O Porto tem de escolher ou quer Anselmi para a próxima temporada, ou quer Samu, porque são simplesmente antinatura. O que Anselmi quer do avançado não dá para Samu. Portanto, se o Porto quer ter Samu para a próxima temporada, não pode ter este treinador. E jogar com este tridente da frente não faz absolutamente sentido nenhum. Nenhum, porque não há relações, não há complementaridade, não há diversidade. Nada, nenhuma. É pressa, 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 e a pressa é inimiga da perfeição, e sobretudo o Carvalhal leu muito bem o jogo e montou definitivamente após 1-0 uma linha de 5 que anulou completamente a capacidade do Futebol Clube do Porto de chegar à zona de finalização. Parece-me que foi o jogo globalmente mais competente e sério do Sporting Braga nesta temporada. Podemos olhar para aquela primeira parte da Luz contra o Benfica, mas depois o Braga não jogou a segunda parte. Aqui teve sempre o jogo relativamente controlado, de diversas formas, mas sempre por cima e no comando das operações. Por isso acho que o plano de jogo de Carvalhal saiu na perfeição, com o tal ajuste que o Rui estava a descrever do Gabriel Martínez no lado direito da defesa, e depois com os movimentos de Ricardo Horta e de Garbi nos intervalos a atacar o espaço nas costas da linha média, a criar dúvidas aos centrais. Aliás, o Garbi fez um belíssimo jogo, finalmente vai soltando o talento que tem, e depois o João Moutinho absolutamente nuclear em todos os momentos do jogo, quer a atacar, quer a defender, e uma relação também muito interessante com o Garbi a lateralizar sobre a esquerda. Isso permitiu ao Braga também envolver um pouco mais o Xisumba e permitir ao Garbi jogar na zona interior. Portanto, acho que foi o melhor plano de jogo de Carvalhal nesta temporada, por mais de mérito que o Porto possa ter tido, e teve de forma evidente.
Deixa-me só dizer mais 2 coisas sobre o jogo. Uma é o excesso de referências individuais na equipa do Futebol Clube do Porto. Não beneficia em nada, do ponto de vista defensivo, a equipa do Futebol Clube do Porto. E outro, voltando ao 11 inicial, é que aquilo que eu percebi, e acho que não estou errado, é que se Fábio Vieira não estivesse castigado, voltaria a jogar como número 8, sobretudo, e volto a frisar, colocando João Mário, Gonçalo Borges e Samu no tridente ofensivo. Isto não tem nada a ver com aquilo que é o futebol que Anselmi prometeu para a equipa do Futebol Clube do Porto, também com aquilo que foi o futebol que o Anselmi colocou a jogar na América do Sul, primeiro no Independiente del Valle e depois no México, no Cruz Azul, e creio que o Tomás tocou no ponto certo. O Futebol Clube do Porto, no final da época, vai ter que fazer uma opção. Ou vende Samu, porque Samu não tem nada a ver com o ideário de Martin Anselmi, ou assume que Martin Anselmi foi um flop, independentemente, atenção, que neste momento está em terceiro lugar a 9 pontos do Sporting e do Benfica a 6, tendo o Benfica menos um jogo, e pode a partir de agora arrancar com uma série vitoriosa notável, mas sinceramente todos os indícios são no sentido contrário. Até porque reparem, o Martin Anselmi, desde que é treinador do Futebol Clube do Porto, não conseguiu ainda vencer 2 jogos de forma consecutiva. E isso é muito pesado, porque não estamos a falar de um treinador que chegou há 15 dias ou há uma semana, ou há um mês. Já tem mais tempo de trabalho. E, Sendo sobretudo, certo que apanha o plantel mais empobrecido de que tem terrível, memória no Futebol Clube do Porto, porque óbvio. na primeira podemos- volta o Porto sempre tinha jogadores como Galeno, E PP, o Nico Gonzalez. Gonzalez. Nico obviamente. Gonzalez, que independentemente de alguns defeitos que se evidenciaram, são jogadores completamente de outro nível, Claro, olhando para sim. os jogadores que têm atuado na equipa do Porto. Não, e há outro aspecto, já agora aí tocando nisso, a saída do Nico Gonzalez e do Galeno, para mim, foi entregar de forma definitiva a questão do título, ou seja, o Futebol Clube do Porto, a partir dali, muito dificilmente conseguiria ser campeão, mas sobretudo há um jogador que me parece que pode ser muito melhor aproveitado, que é o William Gomes, tal como o Tomás há pouco dizia. E o William pode não ser só a opção para o tridente de ataque, mas pode também ser uma opção muitíssimo interessante para jogar como lateral ala esquerdo, sobretudo ala esquerdo, ala extremo esquerdo de um Futebol Clube do Porto mais ofensivo, que tenha um jogador capaz de se projetar mais do ponto de vista ofensivo e de criar desequilíbrios a partir do corredor esquerdo e finalmente conseguir jogar, que eu tenho muitas dúvidas que aconteça, com o Fábio Vieira e com o Rodrigo Mora nas entrelinhas no apoio ao Samu. Ou ao Dani Namazo, porque me parece claramente que o Dani Namazo, não sendo um finalizador, é um jogador que tem muito mais a ver com o ideário que Martin Anselmi propõe para a equipa do Futebol Clube do Porto. A outra hipótese é Martin Anselmi mudar de ideário, o que não vai acontecer, e mudar de estrutura, o que também não vai acontecer, até porque quando muda de estrutura nas segundas partes, tirando o jogo com o Vitória, em que aquele 4-3-3 com o Rodrigo Mora e Fábio Vieira como interiores funcionou na perfeição, o que não é surpreendente, tudo o que aconteceu em Braga foi, muito sinceramente, completamente desajustado e fácil de anular para um treinador como Carlos Carvalhal, como o Tomás disse e volto a frisar, fez o jogo mais completo pelo Sporting de Braga esta temporada, recordando claramente temporadas anteriores, e volto a frisar, nós não estamos aqui a fazer nenhuma crítica ao Carlos Carvalhal, sabemos perfeitamente quando é que ele entrou, que não fez pré-temporada, que houve um desinvestimento claro por parte do Sporting de Braga no mercado de janeiro, e ele tem sabido colar os cacos, e creio que a melhor versão do Sporting de Braga é esta, que surgiu diante do Futebol Clube do Porto, e provavelmente lançando bases para uma equipa que, mesmo muito encurtada em termos de qualidade, pode lançar mais alguns miúdos interessantes. O Ruben Furtado é um exemplo, o próprio Sandro Vidigal, que está a fazer um campeonato nacional de júniores notável, também pode vir a ser um jogador, reforçando também que o Diego Rodrigues, que sempre tem entrado, tem-se comportado a um nível muito alto, e que o Francisco Xisumba, tal como aqui dissemos já mais do que uma vez, é claramente o melhor lateral esquerdo do Sporting de Braga dos 4 que utilizou ao longo da temporada. E eu destacaria também a entrada do Afonso Patrão, Uhum. porque é norma no Sporting de Braga nos últimos anos e acho que tem de facto um projeto e tem tido alguns treinadores, nomeadamente o Carlos Carvalhal, que permitem que as portas da primeira equipa não estejam fechadas. E é para mim, por vezes, escandaloso que numa liga tão pobre como a nossa, em termos de valor individual e de qualidade geral, atenção, não estou a focar ninguém em particular, mas de qualidade geral das equipas, que haja tanto receio em lançar os jogadores jovens, nomeadamente a formação dos clubes que temos na nossa liga.
E o Afonso Patrão até tem jogado esta época nos Júniores, mais do que no Sub-23 na equipa B. E o Braga, nesse sentido, tem sempre uma abertura diferente da maior parte dos clubes. O Sporting também vai lançando vários jogadores, embora, em alguns casos, devido à vaga de lesões. Sim. E no João Vasconcelos, que para mim é o melhor produto das escolas do Sporting de Braga. Não sei o que é que se passa, provavelmente também poderá haver aqui alguma questão contratual ou algo do género que não esteja a correr pelo melhor, porque de outra forma, do meu ponto de vista, já tinha somado mais minutos do que aqueles que somou até agora. Na Luz, apesar de rodar mais uma vez meia equipa antes de uma eliminatória europeia, o Benfica recebeu e venceu o Nacional da Madeira por 3-0, com golos de Amdouni, Coxo e Pavlidis, estes dois últimos, ambos de penalti. Tomás, entre a muralha que foi o guarda-redes Lucas França e algum desacerto do Benfica a finalizar, estará a resposta para o resultado não ter sido mais gordo antes do reencontro com o Barça? Foi um jogo muito simples para o Benfica, podia ter sido diferente caso aquele penalti, e António Silva tem de se proteger mais do que outra coisa nesta fase complicada. Podia ter metido o Nacional no jogo, não fosse a boa intervenção de Samu Soares, embora o penalti não tenha sido também muito puxado ao canto. Mas tirando isso, foi um jogo em que o Benfica podia ter chegado ao intervalo a golear. O Lucas França teve muita dificuldade, nomeadamente com aquele primeiro erro que oferece a possibilidade ao Benfica de sair na frente do marcador. Mas de facto o Nacional teve uma proposta muito ousada que acabou por facilitar o jogo ao Benfica, tentando pressionar alto, só que deixou uma cratera autêntica entre a linha defensiva, que tem jogadores em geral muito limitados, com dificuldades de compreensão do jogo e sem a velocidade necessária para jogar neste registro em que por um lado tem de antecipar, por outro tem muito espaço para proteger, e aí acabou por ficar tudo muito simples para o Benfica, descobrindo Amdouni, e aí Coxo esteve em plano de evidência. Bom jogo de Coxo neste sentido, e aliás, contra a maior parte das equipas de classe média-baixa da nossa liga, o Coxo tem estado soberbo, não se aplica o mesmo por vezes quando o nível sobe. São jogos à imagem à medida de Coxo. dele. Totalmente. É isso mesmo. É isso mesmo. E o Amdouni, que é um tipo de segundo avançado, ideal para explorar aquele espaço entre linhas na meia-direita, e conseguiu muitas vezes não só rodar, acelerar e descobrir boas soluções. E, por exemplo, o Bruma fez um jogo muito desinspirado, exigia-se mais a Bruma neste momento, até não tendo jogado para a Champions, e por isso tinha toda a obrigação de dar outra resposta. O Belotti também a alternar movimentos entre apoio e ruptura, mas não é um tipo de avançado que marque golos de forma instantânea, não é um matador, e por isso com este trio atacante o Benfica teve algumas dificuldades para concretizar as oportunidades de que foi dispondo, e o Lucas França também fez várias intervenções de um bom nível. Desta vez o Tiago Margarido... E creio que concordarás comigo, as grandes oportunidades que o Benfica cria são todas na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataques ou ataques rápidos. Precisamente. Muito, no sentido daquilo que dizias inicialmente, houve um espaço muito largo dado pela equipa do Nacional e que permitiu isso, mas voltámos a ver um Benfica muito limitado em termos de ataque posicional, sem grandes soluções, sem grande variabilidade, mas muito forte naquele que é o seu momento mais forte, que é a transição ofensiva. E aí o Benfica pode ser demolidor, e neste jogo criou um número de oportunidades e um volume de remates enquadrados muito superior àquilo que tinha acontecido, por exemplo, no jogo europeu, ou no jogo até antes do jogo europeu diante do Barcelona, que é a capacidade de não só criar muitas oportunidades de golo, mas conseguir enquadrar os remates, que tem sido uma das dificuldades que o Benfica tem tido. E aí, marcando cedo, e isto aplica-se quer ao Sporting, quer ao Benfica, a prioridade é claramente vencer o jogo e tentar proteger ao máximo os jogadores nesta fase já adiantada de temporada. O Benfica também com várias alterações em relação ao que vimos na Champions, e seguramente voltaremos a ver agora em Barcelona, por isso com algumas alterações e um golo relativamente cedo no jogo, volta à postura mais de contenção e de exploração do espaço, e deu para criar de facto bastantes oportunidades. Grande jogo do Amdouni, em concreto na primeira parte, e já agora também indicadores cada vez mais positivos do Leandro Santos, um jogador ainda algo tímido, mas vai perdendo essa timidez na forma como conduz, invade o espaço interior, mais à procura. Que ele estava nervoso, notava-se nos jogos anteriores que no último terço tinha algum medo de errar e alguma pressa até para se soltar da bola. Este foi o terceiro jogo a titular dele no campeonato em menos de um mês. Sim, o Nacional
Desta vez teve o Soumaré como o médio centro, o Mateus Dias ficou no banco, entrou apenas na segunda parte, muitas vezes entrando na linha defensiva. Isto é uma estratégia habitual de Tiago Margarido, mas não funcionou de todo, e o Soumaré ficou algo condicionado. É um médio muito interessante, longilíneo, jogar à frente na posição, se quisermos, 8 da equipa do tentou Nacional e mudar não na isso. 6. Tentou Isso mudar isso mesmo. na segunda parte, mas já um pouco tarde no jogo. O Nacional Verdade. tem uma finalização do Teodora na segunda Uhum. parte, mas acaba aí e o Benfica foi gerindo com alguma facilidade. Por isso, não foi um jogo muito competitivo. Acho que foi o jogo ideal para o Benfica a meio de uma eliminatória europeia. O Nacional tentou, mas é de facto um plantel com sérias limitações, e a forma como Muito mérito do trabalho do treinador. É claramente uma equipa que tem mais pontos do que do que a o plantel qualidade. justificaria noutro cenário. Certíssimo. Ainda assim, pode perfeitamente garantir a manutenção. Neste jogo, o Benfica claramente superiorizou-se e podia ter até construído outro resultado. Embora o Nacional tenha tido as suas oportunidades também. Também teve, isso mesmo. Na terça-feira, o Benfica vai tentar virar no estádio de Montjuic, em Barcelona, a derrota por 1-0 que sofreu na Luz na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Rui, a vida dos encarnados não será fácil, claro, mas mesmo com o Barça a jogar em casa, as possíveis debilidades a explorar por parte do Benfica continuam a ser as mesmas. Sim, a mim não me admira nada que o Benfica consiga chegar a Montjuic e até adiantar-se no marcador. Aquilo que eu duvido é que o Benfica consiga passar incólume no jogo diante do Barcelona, em que o Barcelona vai querer ter bola, como é habitual, mas que depois tenha as características próprias de uma equipa do Hansi Flick, que é a tremenda verticalidade após recuperação de bola, que é algo que ele conseguiu implantar, e a pressão alta. É um jogo de tremendo grau de dificuldade para o Benfica. Acho que o Bruno Lage, para além daquela questão do 5-1, que me pareceu completamente exagerada, fala de uma eliminatória em aberto. Não está em aberto a eliminatória. A eliminatória está claramente tombada para o lado do Barcelona, mas percebo que quer dizer isso até para animar os jogadores e animar os adeptos, mas o Benfica, na primeira mão, falhou claramente a possibilidade de ter construído outro resultado, porque a verdade é que jogou 71 minutos mais descontos, quer da primeira, quer da segunda parte, em superioridade numérica, e não a soube aproveitar. E a verdade é que o Barcelona, que ainda por cima vem de um momento difícil, porque o jogo de sábado para o campeonato foi adiado por causa da morte súbita do seu médico. Isso também implicou com que não tivesse desgaste este fim de semana, mas provavelmente também não iria ter grande desgaste, depois resolveria ou teria capacidade para resolver o jogo cedo. Mas a verdade é que o Barcelona é amplamente favorito a passar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Compete sim ao Benfica aproveitar aquilo que o Barcelona irá oferecer, porque vai voltar a dar profundidade nas costas, algo que subtraiu a partir dos 21 minutos no jogo da Luz de forma extremamente sagaz. Ainda assim, Rui, o raciocínio de que o Benfica saiu a perder com a expulsão é surreal, porque da mesma forma que podemos considerar, e efetivamente aconteceu, o Barça dar menos espaço nas costas, mas também ninguém pode garantir que o Barça não era capaz de marcar 2, 3, 4 golos na Luz, caso jogasse 11-11, portanto, claramente o Benfica saiu a ganhar com a expulsão. Houve coisas que nós tivemos que ouvir sobre esse jogo que são absolutamente absurdas. Nunca é mais difícil jogar contra 10 do que jogar contra 11. Há que ser competente em ataque posicional para tirar partido do facto do adversário estar a jogar com 10 e com linhas mais baixas, e impedir que o adversário contra-ataque, como fez, e chegou às zonas de finalização mesmo jogando com 10. Foi também a forma como conseguiu chegar ao 1-0. Isso depois, sobretudo, a desvalorização profunda de um jogador como o António Silva. O António, nas duas últimas épocas, não tem tido a regularidade a nível exibicional que teve na primeira época como titular do Benfica. Até foi um surgimento algo surpreendente, e aqui já falamos, quer o Tomás, concordamos num aspecto. Quem o acompanhou na formação como dupla com o Tomás Araújo esperaria que o Tomás Araújo tivesse, sobretudo a jogar numa equipa grande, uma oportunidade primeira que o António Silva, e provavelmente com mais capacidade para mostrar aquilo que ele é hoje, ou seja, o melhor defesa central do Benfica, mas também o seu melhor lateral direito, e isso convém nunca esquecer. Mas, por exemplo, não fazia sentido nenhum, nem caberia na cabeça do Bruno Lage, a retirar o António Silva para colocar o Tomás Araújo, que estava em deficiências do ponto de vista físico, como defesa central. Isso é mera futurologia, porque o jogo do António Silva estava a ser competente até ao momento. Nada fazia prever
que 5 minutos depois, ou até menos do que isso, iria acontecer um erro grave que provocava um gol do Barcelona. Como é óbvio, um erro gravíssimo e é um erro ofensivo, não é um erro defensivo, que também Sim, como muita Exatamente. gente E também não é um quer erro passar. técnico, é um erro sobretudo de má Não. leitura. Não olhou, não percebeu Não o viu a leitura. cabeça, contexto. sim. Até porque ele tinha espaço para progredir. Não sei se concordas comigo, Tomás, mas eu Sim, creio que ali a exatamente. melhor decisão que ele tinha era progredir com bola. Algo que ele faz no Campeonato Nacional, tem dificuldades mais neste universo de Liga dos Campeões em fazer, porque creio que não está tão confortável, até com o próprio corpo, porque eu creio que a transformação física que o António Silva teve da primeira para a segunda época prejudicou o jogador, ou seja, ele é um jogador hoje muito mais musculado, com muito mais peso, perdeu velocidade, perdeu agilidade e Agilidade. com isto também perdeu confiança, porque ele não é capaz de fazer coisas que fez na primeira época como Mas profissional olhando da para esse equipa do caso, Rui, Benfica. por exemplo, o famoso erro contra a Geórgia é mais grave do que este erro que cometeu contra Completamente. o Barcelona. A diferença é que Completamente. o Rafinha aproveitou para fazer golo. E também é muita Não, ratice isso do acho que Rafinha. aí é outro dos, eu até chamei no recorde flic-flac do Ansi, que é questão na segunda parte, contrariando todas as expectativas, ele retira o Yamal para colocar o Ferran Torres e desloca o Rafinha para a direita e praticamente logo a seguir acontece a recuperação, que provavelmente o Lamine Yamal não o faria, porque não iria a tentar adivinhar o lance, não é muito o perfil do Lamine Yamal em momento defensivo fazê-lo, mas o Rafinha tem outra agressividade nesse ponto de vista, nesse aspecto, e soube aproveitar muito bem um passe, e eu vi muita gente culpabilizar também o Carreras desse tipo de situação, quem quis proteger o António Silva, mas o erro é claramente um erro ofensivo do António Silva e o Carreras não ia adivinhar que o passe não lhe ia sair no pé, mas sair muito mais à frente do que aquilo que devia. Depois também houve quem culpabilizasse Trubin, porque o Benfica também é um bocado este estado de alma, ou seja, o Samuel Soares, de um momento para o outro, em jogos de grau de dificuldade minúsculo, consegue 3 jogos sem sofrer golos, vendo uma grande penalidade e agora de um momento para o outro transforma-se no grande guarda-redes do Benfica e que se calhar já justifica a titularidade. As coisas não são assim, o Trubin é muito bem o número 1 do Benfica, o Samuel Soares neste momento é o número 2, mas eu até tenho dúvidas que no futuro, aliás não tenho dúvida nenhuma que o Samuel Soares não será o número 2 no futuro, o número 2 ou até, possivelmente, o número 1 do Benfica no futuro está na equipa B e é o André Gomes. Já agora deixem-me destacar o nível de Otamendi em 2025. Eliminou Certíssimo. os erros que cometeu na primeira parte da temporada, está imperial na antecipação, na forma como resolve cruzamentos, também por vezes com bola, por isso está num nível de facto inesperado, até olhando para a trajetória recente de Otamendi, e pode ser muito importante neste jogo em Barcelona. Agora, o Benfica perdeu a principal dinâmica que utilizou no jogo da Luz e no início da segunda parte em concreto, com Carreras mais fechado a construir, o Sheldon que assumiu várias vezes a iniciativa e foi até uma saída algo surpreendente, porque estava muito bem no jogo e o Benfica a partir daí E focou-se o muito Querem mais no estava lado muito direito. mal. E o Querem estava muito mal. Sim, e passou para a esquerda e acabou por não resolver ou não manter a ameaça alta do Benfica, embora o Flick tenha mostrado uma cara que ainda não tínhamos visto nesta época. Não. Cedendo ao adversário, reconhecendo que o Barça, Sim. naquelas condições, tinha de se adaptar, tinha de se proteger e por isso fechou os flancos e a partir daí E o fez Benfica 6 teve vezes 1. mais Nós nunca dificuldades. tínhamos visto. Sim, nem na seleção alemã, nem no Bayern, Sim, nem no Barcelona. É certo que também não teve jogo assim tantos jogos particular a nesse jogar com sentido. 10, mas defenderem 6-2-1 nunca aconteceu e fê-lo diante do Benfica. Até para impedir, e conseguiu, a verdade é essa, que o Benfica criasse situações de golo após o 0-1. É certo que o Benfica tem 2 oportunidades, mas já são muito perto do fim. E até sobre esse jogo, só deixar uma nota. Elogiou-se muito a exibição do Szczęsny, e eu consigo perceber, são 8 defesas, salvo erro, mas são 8 defesas à figura. A mais difícil até foi a do Renato Sanches, aos 90 mais 4, mas não deixou também de ser à figura. Mas cá está, o Benfica em Barcelona, e neste caso em Montjuic, não pode desperdiçar as oportunidades que teve no jogo da Luz, ou seja, vai ter que ser tremendamente eficaz do ponto de vista ofensivo, as poucas oportunidades que tiver vai ter que as aproveitar e sobretudo vai ter que fazer um jogo de uma competência defensiva muito grande. Acredito que o Benfica vai melhorar, independentemente da falta de ritmo de jogo, e isso é importante, sobretudo num desafio da Liga dos Campeões contra uma equipa que consegue meter o ritmo que o Barcelona consegue meter enquanto quer, que é a presença do Florentino como médio defensivo, porque aí acredito que o Benfica vai crescer, porque também me parece que o Leandro Barreiro tem dificuldade neste patamar e o facto de ter jogado como segundo avançado também diminui a capacidade do Benfica em termos de qualidade na chegada às zonas de E sem finalização. Carreras, que enfrentou lá mal,
Lá está o Lamal, Lamine Yamal, assim Isso. que é, Esse de vai ser forma o principal perfeita. problema do Benfica. Sim, depois, e além disso atenção, obriga Dala a jogar como lateral esquerdo, o óbvio, que não me óbvio, parece ser a melhor posição a médio e longo prazo para um concordo, jogador. Não. É claramente concordo. um lateral ala com tendência ofensiva, Não, associativa, e não propriamente um lateral de linha de 4, como acabará por ser neste jogo em princípio. certíssimo. E é engraçado, porque houve um aspecto do jogo da Luz que foi a forma flexível como o Benfica se apresentou. É certo que acabou o jogo, se quisermos, que acabou o jogo, até acabou em 4-2-3-1, mas no início da primeira parte o Benfica surge num 4-4-2, com o Bruma a jogar claramente como segundo avançado nas costas do Pavlidis, com o Amdouni a sair da direita para o meio e com o Dal mais aberto sobre o corredor esquerdo, mas depois também houve outros momentos que foram interessantes, e falo nisto numa perspectiva do Benfica no campeonato e não numa do jogo europeu adiante do Barcelona. Foi em alguns momentos ter passado também pelo 4-3-2-1, com o Dal mais médio interior até em algumas ocasiões, e com o Amdouni e o Bruma com avançados interiores no apoio a Belotti, até se fixar naquilo que é o mais habitual, o 3-4-2-1 nos últimos jogos do campeonato, sempre com o objetivo de depois chegar ao último terço em 3-2-5, com neste caso, o Leandro Santos aberto à direita e o Dal aberto à esquerda. E já sabemos que isso não irá suceder diante do Barcelona, onde o Benfica, do meu ponto de vista, muito provavelmente vai aparecer a jogar num 4-5-1, em alguns momentos pode fazer linha de 5, e mesmo que pressione em alguns momentos também em 4-4-2, mas creio que o Benfica vai jogar com 3 médios centro, não tenho grandes dúvidas em relação a isso, e face à ausência do Carreras, o Dal terá que ser o lateral esquerdo e muito provavelmente, até porque não faz sentido outra coisa, o Sheldrop terá que ser titular como médio ala esquerdo, e relembrar que se o jogo estava muito embrulhado para o Benfica na etapa final da partida deste fim de semana diante do, aliás, diante do Nacional, o Benfica estava com dificuldades em criar oportunidades de golo na parte final da partida, e o Sheldrop entrou e logo a primeira coisa que faz é um passo absolutamente sensacional para a cabeça do Barreiro, que não o soube aproveitar. Na nossa revienga queremos, como sempre, falar só sobre futebol. Mas no Bessa, onde o Vitória foi ganhar por 2-1 à Boa Vista, a partida esteve interrompida durante 4 minutos na primeira parte porque Bruno Varela, guarda-redes da equipa de Guimarães, queixou-se de ser alvo de insultos racistas vindos de adeptos achadrezados. Tomás, antes de irmos ao jogo em si, é absurdo e lamentável um jogador ser ofendido pela cor de pele que tem e depois ainda ser assobiado aparentemente pelas mesmas pessoas que o insultaram por reagir a esses insultos. Fica uma mensagem de enorme respeito para o Bruno Varela e para todos os jogadores e basta frequentar um estádio qualquer, generalizando, obviamente não estou a pensar em nenhum caso, mas generalizando, é muito fácil ouvir esse tipo de insultos e de facto é lamentável, e há que fazer como E acontece quem diz o noutras contrário ligas. mente. E quem diz o Sem contrário dúvida do que alguma, e acabaste de dizer mente. não vale a pena generalizar no sentido em Claro que que sim. isto não é representativo do Boa Vista ou não seria Nada, nada, representativo de nada. outro clube É qualquer. representativo da sociedade. Isso Agora, mesmo. noutras ligas, o adepto que insulta de forma racista um adversário de uma determinada equipa é identificado, é expulso dos estádios e não volta a frequentar um estádio. Isso Sem tem de dúvida. acontecer, É obviamente, em banido dos Portugal. estádios, obviamente. Apurar-se as devidas responsabilidades e, a partir daí, agir e provocar consequências, de facto, em quem permite que este tipo de ambiente ainda persista. Por E isso, à hora de jogo, o adepto vai para a esquadra de polícia, que é onde fica melhor. Exatamente. lá está. Agora, não pode passar mais uma vez sem consequências, porque já aconteceu, Sem dúvida. inclusive, ser audível em transmissões televisivas e Verdade. praticamente nada acontece. E isso aí. E Tomás, repara numa coisa aí, tu sabes tão bem como eu, porque também vês os jogos. Na segunda liga, tu sentes muito isso, porque Porque o há estádio menos tem menos gente no gente e é mais estádio. fácil de ouvir aquilo que se passa. Exatamente, é muito mais fácil ouvir, e depois há aqueles urros de macacos, para mim, isso ultrapassa tudo, É desumano. Uhum. o que se pode pedir num estádio de futebol, um adepto de futebol, é absolutamente inenarrável. Em relação ao jogo, e com uma boa moldura humana, já agora, de parte a parte, por isso foi um jogo muito interessante de acompanhar também pelo ambiente à volta. Já são feitos, obviamente, a esse infeliz Esse episódio. momento triste, exatamente. Exatamente. E o Vitória
teve algumas dificuldades, não porque o Boa Vista tenha jogado propriamente bem, aliás a equipa segue com muitas dificuldades e neste caldeirão de soluções improvisadas de Lito Vidigal, mas marca na sequência de um lançamento lateral, com o Camará a tirar um bom cruzamento. Aliás, o Camará foi o jogador mais esclarecido, diria, em termos ofensivos do Boa Vista Vista. ofensivo, é verdade. O Van Rinkel ainda Diria. está um pouco à procura da zona de conforto Uhum. nesta equipa achadrezada. Já agora mérito também para o Siduane, que me parece um jogador com algum potencial de Primeira Liga, mas Concordo. a chave do duelo esteve muito na forma como o Boa Vista, com as referências individuais, acabou por expor o Listsov, que é um central pesadíssimo, ao duelo com o Van Félix, que é um adversário muito ágil, veloz na execução, consegue facilmente enquadrar-se para a baliza e acelerar a partir daí. E o lance do penalti, que dá a vitória à equipa de Guimarães, acaba por ser quase um resumo. O Van Félix a fazer o que quis, também com a tabela, e a partir daí a provocar muitas dificuldades ao Listsov. Portanto, a vitória da equipa de Luís Freire é justa, acaba o tal jejum de quase 2 anos sem vencer fora de casa para o campeonato, mas o Vitória vai em crescendo, e vai em crescendo porque conseguiu trazer de novo para a dinâmica jogadores com uma qualidade tremenda. Estou a pensar no João Mendes, que fez um belíssimo jogo no Bessa, como já tinha feito um grande jogo e um belo gol também, a jogar no Benito Villamarín, e passo sim. para aí porque de facto é notável a forma como o Vitória, com pouca experiência europeia, com um treinador com pouca experiência europeia, ou nula, porque nunca tinha jogado qualquer jogo europeu, visitou um terreno difícil como o Benito Villamarín para ser protagonista, para ter a bola, para respeitar a própria qualidade ofensiva com os 4 médios e tendo também chegado à área no lado direito com o Marembaló e Everton. Portanto, reforçou essa ameaça no lado direito. Teve um grande jogo do Nelson Oliveira, não só a jogar fora da área em apoio, mas também a ter aquele golo à ponta de lança na rotação. Por isso, muito curioso para perceber o que o Vitória vai conseguir fazer em casa contra o Betis. Eu acho que muita gente não nos percebeu a semana passada, quando nós dissemos que o Betis era favorito a passar, e continua a ser, do meu ponto de vista. Agora, nós tocamos num ponto que me parece que foi o ponto essencial em relação àquilo que seria o Betis Vitória. Se o Vitória tivesse coragem para jogar no campo todo, como jogou, teria a hipótese de conseguir um bom resultado diante do Betis em Sevilha. E conseguiu porque jogou claramente no campo todo, sem qualquer tipo de receio. E nós dissemos, e do meu ponto de vista, bem, e o futuro o dirá ou não, é que se o Vitória jogasse encolhido diante de uma equipa como o Betis, ia sofrer muito e provavelmente ia se expor a situações de 1 contra 1 que não se expôs no jogo do Betis em Sevilha, por competência da estratégia urdida pelo treinador do Vitória, o Luís Freire, e sobretudo porque o Luís Freire manteve a equipa a jogar como joga habitualmente, ou seja, sem qualquer receio de ter bola, a jogar no meio campo ofensivo, perante algo que me parece que foi óbvio. O Vitória mostrou um estudo minucioso do adversário, sabia até em que situações é que devia defender 1 contra 2, principalmente o Antony, para não haver essa tal exposição, principalmente por parte dos laterais, que era o Jesus, onde aí admito que o Luís Freire podia esperar ou o Jesus ou o Eze, porque são jogadores que podiam jogar a partir do corredor esquerdo, e até a titularidade do Eze seria mais provável, e do Antony a partir do corredor direito. Mas há muito mérito por parte de um treinador que não abdica daquele que é o seu modelo de jogo e daquilo que acredita. E a verdade é que o tridente de médios do Vitória, Tiago Silva, Tomás Andal e João Mendes, numa posição mais adiantada, engoliram por completo a equipa do Betis em alguns A momentos, exibição é com um apoio impressionante dos muito. três. Exatamente, e junto aqui o quarto elemento, e concordarás comigo, que é o Nuno Santos, porque o Nuno Santos, a sair da esquerda, surgia muitas vezes nas entrelinhas, e houve muita dificuldade por parte de uma equipa do Betis, que é uma equipa fortíssima, com um investimento incomparável com o do Vitória, sentiu-se claramente com grandes dificuldades, e a própria resposta que o Vitória dá é uma resposta tremendamente afirmativa, ou seja, sofre 1-0, e digamos que o 1-0 surge na fase maior ascendente do Betis no jogo, que é o início da segunda parte, reage logo com um golo, e é um golo absolutamente superlativo de João Mendes, mas vem também da condução do Nuno Santos e do arrojo no passe que o Nuno Santos faz para o João Mendes, conhecendo claramente o perfil do seu colega de equipa. Depois, já contra a corrente, a equipa do Vitória sofre 2-1, mas vai ter que ter muita atenção neste jogo da segunda mão ao jogo exterior do adversário, porque conseguindo bloquear o jogo interior, e conseguiu de forma absolutamente soberba, deixou espaço, principalmente na segunda parte, quando os laterais do Betis foram mais ofensivos, que foi bem explorado, que é pelo Perrault à esquerda, que é pelo Ruibal no corredor direito, e que está na origem claramente dos golos. Mas podemos pensar que o Vitória, a perder 2-1, sentia que o jogo estava em aberto para a segunda mão, mas
quis correr atrás do resultado. E a jogada do 2-2, que não foi tão elogiada como devia ter sido, é uma posse longuíssima do Vitória, a envolver os 3 médios, aí já o Samu já tinha entrado para o lugar do João Mendes, a fazer a bola entrar no corredor esquerdo, com o João Miguel Mendes a conseguir progredir, e depois o cruzamento para uma finalização fantástica do Nelson Oliveira, e dizer, tal como tu disseste, mas o Nelson Oliveira parece estar a atravessar nesta fase uma segunda juventude. É óbvio que não é um finalizador nato ou até inato, marcou obviamente um golo de bandeira em que sentou o Natan, mas sobretudo é um jogador que nesta fase da sua carreira, com a cabeça muito mais limpa e já sem aquele fantasma que pairou sobre a si, promessa. muito por culpa de alguma imprensa portuguesa e até se calhar do próprio Benfica de Vieira, de querer criar ali o novo Ibrahimovic, que foi uma coisa completamente disparatada e que eu creio que o prejudicou muito, é a forma como ele oferece apoios, a forma como joga a toda a largura do ataque, sempre a pensar de forma associativa, ou seja, em deixar os seus colegas na melhor posição para conseguirem encontrarem espaços de penetração para depois explorarem. E esse Nelson Oliveira, obviamente, faltou ontem no Bessa em alguns momentos, não sei se concordas comigo, Tomás, porque o Michel não teve essa facilidade, porque não tem um perfil completamente diferente É um do jogador de Nelson. resposta a cruzamentos, acima de tudo. Exatamente. E esse aspecto é claramente crucial. Ontem, muito rapidamente, em relação ao jogo do Bessa, voltar a frisar que a equipa do Boa Vista pode defender com muitos elementos, pode agora ter centrais de raiz, mas há centrais de raiz que não são melhores do que centrais adaptados, infelizmente, para a equipa do Boa Vista. E falo novamente do caso do Litskov. E, sobretudo, montar uma organização defensiva, defendendo com muita gente, não significa defender bem. E o Boa Vista concedeu muitos espaços entre linhas que a equipa do Vitória soube aproveitar soberbamente. Agora, há uma alma nesta equipa do Boa Vista que é uma alma absolutamente notável. Há jogadores que se transcendem. O Ibrahima Camará no jogo de ontem foi absolutamente nuclear nesse aspecto e, sobretudo, o Boa Vista, volto a frisar, tem um guarda-redes de um nível altíssimo. O seu desemprego, a sua situação de desemprego não deixou de ser surpreendente e a verdade é que ontem, mesmo sofrendo 2 golos, voltou a ser o melhor elemento do Boa Vista em campo e vai ser ele que vai garantir pontos ao Boa Vista, não sei se suficientes para chegar ao play-off, porque sinceramente a questão da manutenção, eu creio que o Boa Vista manutenção direta já nunca conseguirá. O que há a registar, e vou dizer esta semana para fugir ao oportunismo do resultado, é que o futebol português na Europa, não sendo um dos mais fortes, só conseguirá transcender-se com esta coragem, com esta personalidade, com este respeito por si próprio. E acho que o Luís Freire, casando com o Vitória, e mérito seja feito também ao Rui Borges, porque a equipa jogou em traços gerais também com essa ambição. É uma excelente demonstração do que o futebol português, e neste caso o Vitória, pode fazer sendo ambicioso. Não precisa ter os melhores jogadores por vezes, precisa de aproveitar a qualidade que tem. Sem dúvida nenhuma, e o jogo está completamente em aberto. Vamos esperar uma quinta-feira europeia fantástica para os vimaranenses e vitorianos, neste caso, e sobretudo o Vitória tem essa hipótese de fazer história e sobretudo voltar a frisar um aspecto. O Manuel Pellegrini quis apresentar aquele discurso modesto, que era 50-50, depois escapou-lhe que o sonho do Betis é ganhar a Liga Europa, a Liga Conferência, o que é compreensível porque o Betis é um clube grande que nunca venceu uma competição europeia, mas ele não conseguiu aquilo que pretendia deste primeiro jogo, que era resolver a eliminatória no jogo em casa. E vai ter que sofrer em Guimarães para conseguir passar, porque se o Vitória fizer um jogo, e eu acredito que faça um jogo muito similar àquele que fez no Benito Villamarín, tem fortes possibilidades de lutar pela eliminatória até ao fim, e isso, passe ou não passe, será sempre heroico, porque esta eliminatória voltou-nos a mostrar um Vitória europeu que vimos na década de 80 e na década de 90 e se foi desvanecendo um bocadinho com o tempo. Ficamos aqui neste episódio 100% dedicado a clubes e ao futebol nacional. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. A sonoplastia e a edição é do Tomás Delfim. Um abraço e até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube.
Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.